Ezequiel capítulo 12. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara-te os trastes para mudares para o exílio, e de dia muda a vista deles, e do teu lugar mudarás para outro lugar à vista deles, bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. À vista deles, pois, tirarás para fora, de dia, os teus trastes, como para mudança, então tu sairás de tarde à vista deles, como quem sai para o exílio. Faze para ti, à vista deles, uma abertura na parede, e por ali sairás. À vista deles levarás aos ombros os teus trastes, e às escuras os transportarás, e cobrirás o teu rosto, para que não vejas o chão, porque te pus por sinal à casa de Israel. E fiz assim, como se me deu ordem. Os meus trastes tirei para fora de dia, como para o exílio, então à tarde fiz com a mão uma abertura na parede, às escuras saí, carregando-os aos ombros, à vista deles. E veio a mim a palavra do Senhor, pela manhã, dizendo: Filho do homem, não te perguntou a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, este oráculo se refere ao príncipe em Jerusalém, e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize, eu sou o vosso sinal, assim como eu fiz, assim se lhes fará a eles, irão para o exílio para o cativeiro. E o príncipe que está no meio deles levará aos ombros os trastes, e às escuras sairá, ele fará uma abertura na parede e sairá por ela, ele cobrirá o seu rosto, pois com os seus olhos não verá o chão. Também estenderei a minha rede sobre ele, e ele será apanhado no meu laço, e o levarei para a Babilônia, para a terra dos caldeus, contudo não haverá, ainda que ali morrerá. E todos os que estiverem ao redor dele para seu socorro e todas as suas tropas, espalhá-los-ei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar entre os países. Mas deles deixarei ficar alguns poucos, escapos da espada, da fome, e da peste, para que confessem todas as suas abominações entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, come o teu pão com tremor, e bebe a tua água com estremecimento e com receio. E dirás ao povo da terra: assim diz o Senhor Deus acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel, o seu pão comerão com receio, e a sua água beberão com susto, pois a sua terra será despojada de sua abundância, por causa da violência de todos os que nela habitam. E as cidades habitadas serão devastadas, e a terra se tornará em desolação, e sabereis que eu sou o Senhor. E veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que provérbio é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo, dilatam-se os dias, e falha toda a visão? Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, farei cessar este provérbio, e não será mais usado em Israel, mas dize-lhes, estão próximos os dias, e o cumprimento de toda a visão. Pois não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira, no meio da casa de Israel. Porque eu sou o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais adiada, pois em nossos dias, ó casa rebelde, falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem, a visão que este veia para muitos dias no futuro, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, não será mais adiada nenhuma das minhas palavras, mas a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 13. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel e dize a esses videntes que só profetizam o que vê o seu coração, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas insensatos, que seguem o seu próprio. Os teus profetas, ó Israel, têm sido como raposas nos desertos. Não subistes as brechas, nem fizestes uma cerca para a casa de Israel, para que permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Viram vaidade e adivinhação mentirosos que dizem, o Senhor diz, quando o Senhor não os enviou, e esperam que seja cumprida a palavra. Acaso não tivestes visão de vaidade, e não falastes adivinhação mentirosa, quando dissestes, o Senhor diz,
sendo que eu tal não falei. Portanto assim diz o Senhor Deus, porque tendes falado vaidade, e visto mentiras, por isso eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira, não estarão no concílio do meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Portanto, sim, porquanto desviaram o meu povo, dizendo, paz, e não a paz, e quando se edifica uma parede, eis que a rebocam de argamassa fraca. Dize aos que a rebocam de argamassa fraca que ela cairá. Sobrevirá forte chuva, grandes pedras de saraiva cairão, e um vento tempestuoso ofenderá. Ora, eis que, caindo a parede, não vos dirão, onde está o reboco de que a rebocastes? Portanto assim diz o Senhor Deus, fendê-la-ei no meu furor com vento tempestuoso, e, na minha ira, farei cair forte chuva, e grandes pedras de saraiva, na minha indignação, para consumir. E derribarei a parede que rebocastes com argamassa fraca, e darei com ela por terra, de modo que seja descoberto o seu fundamento, quando ela cair, vós perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede, e contra os que a rebocam de argamassa fraca, e vos direi, a parede já não existe, nem aqueles que a rebocaram, a saber, os profetas de Israel, que profetizam acerca de Jerusalém, e veem para ela visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Deus. E tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu próprio coração, e profetiza contra elas. E dize, assim diz o Senhor Deus, ai das que cosem pulseiras mágicas para todos os braços, e que fazem véus para as cabeças de pessoas de toda estatura para caçarem as almas. Porventura caçareis as almas do meu povo. E conservareis em vida almas para vosso proveito. Vós me profanastes entre o meu povo por punhados de cevada, e por pedaços de pão, matando aqueles que não haviam de morrer, e guardando vivos aqueles que não haviam de viver, mentindo ao meu povo que escuta a mentira. Portanto assim diz o Senhor Deus, eis aqui eu sou contra as vossas pulseiras mágicas com que vós ali caçais as almas como aves, e as arrancarei de vossos braços, e soltarei as almas, sim as almas que vós caçais como aves. Também rasgarei os vossos véus, e livrarei o meu povo das vossas mãos, e eles não estarão mais em vossas mãos para serem caçados, e sabereis que eu sou o Senhor. Visto que entristecestes o coração do justo com falsidade, não o havendo entristecido, e fortalecestes as mãos do ímpio, para que não se desviasse do seu mau caminho, e vivesse. Portanto não tereis mais visões vãs, nem mais fareis adivinhações, mas livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 14. Então vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens deram lugar nos seus corações aos seus ídolos, e puseram o tropeço da sua maldade diante da sua face, devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Portanto fala com eles, e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que der lugar no seu coração aos seus ídolos, e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, lhe responderei nisso conforme a multidão dos seus ídolos. Para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos são alienados de mim pelos seus ídolos. Portanto dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos, e deixai os vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e der lugar no seu coração aos seus ídolos, e puser tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar a favor de si mesmo, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo. E porei o meu rosto contra o tal homem, e o farei um espanto, um sinal e um provérbio, e exterminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado, e falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta, e estenderei a minha mão contra ele, e destruí-lo-ei do meio do meu povo Israel. E levarão o seu castigo. O castigo do profeta será como o castigo de quem o consultar. Para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões, mas que sejam eles o meu povo, e seja eu o seu Deus, diz o Senhor Deus.
Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, agindo traiçoeiramente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o báculo do pão, e enviarei contra ela a fome, e dela exterminarei homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça, livrariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra bestas feras, e estas assolarem, de modo que ela fique desolada, sem que ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem a filhos nem a filhas livrariam, eles só ficariam livres, a terra, porém, seria assolada. Ou, se eu trouxer a espada sobre aquela terra, e disser, espada, passa pela terra, de modo que eu extermine dela homens e animais. Ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Deus, eles não livrariam nem filhos nem filhas, mas eles só ficariam livres. Ou, se eu enviar a peste sobre aquela terra, e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para exterminar dela homens e animais. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, eles não livrariam nem filho nem filha, tão somente livrariam as suas próprias vidas pela sua justiça. Pois assim diz o Senhor Deus, quanto mais quando eu enviar contra Jerusalém os meus 4 juízos violentos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste, por exterminar dela homens e animais. Mas, se ainda restarem nela alguns sobreviventes que levem para fora filhos e filhas, quando eles saírem a ter convosco, vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, até de tudo o que trouxe sobre ela. E sereis consolados, quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto nela tenho feito, diz o Senhor.